a Casa de Oração, Círculo da Luz. E antes de darmos início às nossas atividades e fazer a abertura do trabalho propriamente dito aqui hoje, nós gostaríamos de dizer que no dia 12 de outubro nós vamos proporcionar uma festa para as crianças cujas famílias recebem a cesta básica da casa. E se algum frequentador, se algum de vocês tiver vontade e disponibilidade de colaborar com uma caixa de bombom, nós agradecemos, porque todas as crianças irão receber uma caixa de bombom. Então fica o nosso convite, a nossa colocação para quem puder colaborar. Então vamos dar início aos nossos trabalhos. E neste momento, agradecidos a Deus, a Jesus, a Maria de Nazaré, por mais esta oportunidade de aqui estarmos reunidos em busca do conhecimento para que nós possamos caminhar com mais tranquilidade, com mais fé, com mais esperança nos ensinamentos do amado Mestre Jesus. Nós iniciamos os trabalhos desta noite, contando com o apoio e o amparo de toda essa espiritualidade trabalhadora incansável da luz, a equipe espiritual responsável por esta casa e todos esses amigos que nos auxiliam nas nossas tarefas. Iniciamos com a prece que o Mestre Jesus legou à humanidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido, e não nos deixes cair em tentações. Livra-nos de todos os males. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. A palestra da noite de hoje está a cargo do nosso irmão Diego, trabalhador da nossa casa, do Círculo da Luz. Nós vamos vibrar com amor, com carinho, para auxiliá-lo, transmitir com clareza e também com muito amor, certamente, tudo que ele preparou para nós essa noite. Seja bem-vindo, Diego. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. Geralmente, nós gostamos de tratar de temas mais amenos, baseados no Evangelho. Só que, pelas últimas leituras que fizemos e alguns ocorridos que a gente tem ouvido pelos meios de comunicação, e mesmo sabendo que essas coisas acontecem também na nossa cidade, nós resolvemos trazer o tema Educação na Era Digital. Por quê? Nós temos visto que está havendo uma grande dificuldade, tanto de pais quanto educadores, a disciplinar crianças e jovens no sentido de uso da tecnologia, e mais ainda, uma dificuldade maior das nossas crianças e jovens a lidar com tanta informação, a discernir o que é certo, o que é errado, o limite que tem no uso da tecnologia, para que eles, como nós, possamos tirar proveito. Porque a tecnologia, em si,
como outras criações da humanidade, que Deus permitiu que viesse ao nosso mundo, ela não é boa nem ruim. O que vai determinar isso é o uso que fazemos dela. Eu venho de uma geração que era arteira. Quando era moleque, quantas vezes ficamos de castigo por ter dado bolada na casa da vizinha, ter destruído o jardim de alguém jogando bola ou andando de bicicleta. Era feroz o negócio. Mas nós não tínhamos a malícia que essa geração de hoje tem. Por quê? A forma que nós tínhamos de acesso à informação era bem mais limitada. O máximo de tecnologia de informação que existia na nossa casa era uma TV na sala, que nem tinha controle remoto, e um aparelho de som AM/FM com toca-fita. Deu. E era a partir desses dois aparelhos que vinha para nós tudo o que acontecia lá fora. E um outro detalhe, os nossos pais também eram muito presentes, principalmente a figura da mãe. Na rua que nós morávamos, era aproximadamente 20 famílias e apenas 3 mulheres trabalhavam fora. As outras estavam presentes em tempo integral. Então, isso fazia com que houvesse um acompanhamento de toda a comunidade ali, cuidando daquela gurizada. E hoje, claro que os tempos são outros, já, da nossa infância para cá já passou mais de uma geração. Só que nós vemos também que a presença dos pais tem sido menor na vida dos filhos. Então, essa mistura de terceirização do processo de educação, de criação das nossas crianças e jovens, mais a tecnologia, está se tornando algo perigoso. Nesse livro aqui, Nossos Filhos São Espíritos, de Hermínio Miranda, ele nos diz que cada filho gerado, ele é um espírito, ele é uma individualidade que vem com suas características. E filho, ao contrário de um produto que nós compramos, o texto que ele diz é o seguinte: as crianças não veem como esses bem acabados folhetos impressos que explicam minuciosamente como funcionam os aparelhos que nós adquirimos nas lojas. Não trazem um manual de instruções que ensine como devemos abrir o pacote, tirar o aparelho da caixa, instalar e fazer funcionar. Também não trazem certificado de garantia que se possa apresentar ao representante autorizado, juntamente com a nota fiscal, caso haja algum defeito de fabricação. Mas uma coisa nós temos certeza: nossos filhos, eles são espíritos imperfeitos, que vêm a esse mundo cumprir uma nova jornada. E na condição de pai e mãe, de educador, nós contraímos a obrigação de acompanhar a evolução desse ser desde cedo, ensinando valores, ensinando disciplina e impondo limites. Por quê? Como essa criança, ela é um espírito imperfeito, ela traz todas as suas imperfeições de vidas passadas, traz qualidades que ela adquiriu durante a caminhada,
mas também traz muita coisa para ser corrigida que precisa da atuação dos pais. E, às vezes, a atuação mais rigorosa. Nós trabalhamos na área da educação durante mais ou menos 10 anos, e nós achávamos inconcebível quando o pai e mãe chegavam na escola e tinha filho de 12, 13 anos e dizia que não conseguia mais dominar filho. Como assim? Se o pai e a mãe não conseguem dominar um filho de 12, 13 anos, quando ele tiver 16, 17, vai fazer o quê? Aí acontece o que nós estamos cansados de ver nos meios de comunicação. Pai batendo em filho, pai matando filho. Filho matando pai, batendo nos pais, quebrando a casa toda. Por essa falta de limite. Alguns pais dizem, eu não posso estar todo o tempo com o meu filho, mas eu procuro compensar a quantidade com qualidade. Meus irmãos, vamos botar a mão na consciência. Quem tem uma jornada de trabalho diário, de 8 a 10 horas, chega em casa, tem que fazer os afazeres domésticos do dia e já antecipar alguma coisa para o outro dia. Que condições que vai ter de dar atenção para uma criança? Que condição que vai ter de ver o comportamento de um jovem? Como é que vai fazer o acompanhamento do filho na escola? Nós demos aula numa instituição que na época contava com aproximadamente uns 4.000 alunos. Fazia uma reunião de pais, quando aparecia 100, nós batia a palma. E os outros pais, onde é que estavam? Por que os pais não estão se comprometendo com os filhos? Só para os irmãos terem uma ideia do absurdo que está a situação, esses dias nós estávamos num restaurante, e na mesa do lado, 2 mulheres conversavam assim, jovens ainda, e uma delas dizia, esse final de semana eu deixei o meu filho com a minha mãe, porque estava 3 semanas tentando passar de fase no jogo do celular e não conseguia, porque ele chama o tempo todo. Então despachei lá para a mãe para conseguir passar de fase. Se para uma mãe um jogo de celular está sendo mais importante que um filho, alguma coisa está errada. E por mais que a gente diga, mas os tempos agora são outros. Claro, a humanidade vai evoluindo, vamos contraindo novas obrigações, mas as leis divinas são as mesmas. Na família, pais são autoridade e devem exercer essa autoridade para a educação de seus filhos. Quando nós paramos de dar aula em 2008, o celular já estava se tornando uma praga na escola. E hoje, quando conversamos com colegas daquela época, eles dizem, olha, está difícil competir. E às vezes tu recolhe o celular, às vezes tu tenta disciplinar ali a criança e o pai ainda acha ruim. Até porque alguns pais preferem que o filho fique no celular, no tablet, que daí ele está ali quietinho. Deixa. Ele está vendo ali o bichinho, o joguinho, sei lá o que, daí não incomoda. Se ele está ali, eu sei onde é que está, que daí eu estou vendo que ele está quietinho ali no canto dele. Mas o que ele está acessando?
Será que é só um joguinho? Porque, como nós falamos, quem é da nossa geração para trás, para ter acesso ao mundo, tinha que ir para a rua. Agora não. Agora, com um pequeno aparelhinho, tu traz o mundo junto contigo. Quem é pai, quem é mãe? Sabe que tipo de conteúdo os filhos de vocês estão acessando, principalmente aqueles que são adolescentes? Vocês já observaram que alguns jovens, às vezes, ficam horas e horas ali fechados no quarto, no aparelho. Daqui a pouco sai feito um louco. Onde é que tu vai? Ah, vou ver um amigo. Gente, procurem se informar. Tá, mas que amigo é esse? Vais aonde? Vou fazer o quê? Pai e mãe são constituídos dessa autoridade para saber o que o filho está fazendo. E não é feio. Não é invasão de privacidade. É demonstrar interesse. É demonstrar carinho, é demonstrar amor. E outra coisa, onde tem uma conversa franca entre pais e filhos, onde tem atividades sadias e presença da família, e onde tem religião, o jovem fica mais blindado contra as tentações que vêm lá de fora. Por isso que essa história, quando meu filho ficar grande, aí ele decide que religião vai seguir. Está com 12 anos, já está bem grande para já começar a ver o que quer da vida. Não tá, gente, não tem poder de discernimento. Se às vezes tem situações que já fica difícil, nós que somos adultos, discernir o certo do errado, como é que nós queremos entregar uma responsabilidade dessa para uma criança? 12, 13 anos é criança. No Livro dos Espíritos, na questão 208, eles respondem a Kardec. Os espíritos do Pai têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa. Tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Por isso que nós dissemos que pais têm obrigação. Não é uma questão de opção. Está aqui no Livro dos Espíritos. É obrigação com a formação dos filhos. Se você fez o seu melhor e mesmo assim ele escolheu o mau caminho, é outra coisa. Porque ele tem o livre-arbítrio também ao longo da vida. Mas o importante é acompanhar e ensinar os valores corretos. Seja qual for a grandeza e a experiência ou maturidade do espírito que vem renascer junto de nós, precisará sempre de apoio no período em que está promovendo os necessários ajustes no novo corpo que recebeu dos pais para viver na Terra. O ser humano tem uma longa infância, a maior de todos os animais. Um cachorro com 3 anos é adulto. Enquanto isso ocorre, há toda uma estrutura de apoio à logística de desenvolvimento físico, moral, psicológico, cultural e social. A criança, mesmo genial, precisa ser orientada, encaminhada e corrigida em suas tendências de agressividade, por exemplo, ou desleixo, preguiça, indiferença, tanto quanto estimulada a desenvolver faculdades incipientes que não exigem grande esforço de observação para serem identificadas,
Os pais precisam estar atentos, observando com serenidade e, tanto quanto possível, sem que a criança se sinta estudada, pesquisada e vigiada. O instrumento preferencial para essa busca é a conversa, a comunicação. Por isso, recomendamos, logo de início, conversar com os bebês, mesmo na fase em que não têm condições para nos responderem de maneira que gostaríamos. Pelo menos estarão sabendo o que pensamos a respeito deles e do mundo que nos cerca. Mais do que isso, porém, estaremos abrindo canais de comunicação com eles, tendo acesso ao pequeno cosmos individual que cada um de nós traz consigo. Espíritos rebeldes, agressivos, dado a violência ou crueldade, precisam ser reorientados através de um regime disciplinar, sem exageradas severidades, mais firme. Fazer-lhe todas as vontades, realizar-lhes todos os caprichos e fantasias, achar uma gracinha suas demonstrações de falta de civilidade, corresponde a um processo de deseducação que irá contribuir para que se consolidem tendências negativas, já em si mesmas de difícil erradicação. E quantas vezes vemos meninas, criancinhas, 4, 5 anos, dançando as músicas da moda, sensualizando, e os pais, a família em volta, ai que bonitinho, ai que gracinha, como dançar bem. Meninos chamando palavrões, ou meninas mesmo, ai que engraçadinho. Vai dando corda para ver onde vai parar isso aí. Filhos gritando com pais, com avós, em casa, em ambientes públicos. E não se faz nada. No máximo, não faz assim, filhinho. Não vai ser assim que vai se endireitar essa criança. Lá em casa, se falasse alto com o pai ou com a mãe, a havaiana já deixava a marca. No mínimo, um castigo bem dado, abrindo mão do que gostava. E deixamos de amar nossos pais por causa disso? De forma alguma, muito pelo contrário. Depois, na nossa adolescência, quando veio o videogame, tudo bem, pode jogar, mas tem horário. Limite. E esse limite é importante para que as crianças tenham disciplina. Disciplina com tudo, com ordem, com horário, no respeito à hierarquia. E não é desestimular a criatividade, nada disso. É ensinar a ser educado. Adeilson Salles psicografou, o espírito Luiz Sérgio, este livro aqui, Game Over, que quem é pai, quem é educador, deveria ler. Ele fala dos perigos que os nossos jovens estão correndo e da alienação também dos pais nesse mundo virtual. E o espírito Patrício, que é um dos que acompanhava a Luiz Sérgio durante a visita nesses lares, em que estava tudo muito desregrado, tudo muito liberado, principalmente no virtual, ele diz assim: muitos são os dramas e dores nesses dias em que o real se mistura com o virtual. A fala pode ser repetitiva, mas precisamos alertar nossos jovens e seus pais e responsáveis
quanto à necessidade de se ter acesso no limite à vida virtual. Muitos acreditam que manter os filhos dentro de casa nesses tempos de violência é garantia de que eles estarão protegidos. É um grande engano que se comete ao se considerar o fácil acesso ao mundo digital e as dores e vícios que essa prática traz. Basta aos nossos jovens terem a internet liberada, seja pelos telefones celulares, tablets ou computadores, sem imposição de disciplina, para que a suposta segurança deixe de existir. A vulnerabilidade hoje é grande demais. Do próprio quarto, a criança e o jovem buscam todo e qualquer tipo de informação. Esses riscos, aliado à permissividade excessiva dos responsáveis, têm levado muitas lágrimas à família. Nós fizemos uma experiência quando estávamos elaborando essa palestra. Nós entramos nesses chats de relacionamento como se estivéssemos procurando menores. 5 se identificaram como menores e que estavam interessados em sair conosco. 3 meninos e 2 meninas. E diziam que queriam dinheiro. Mas para que tu quer esse dinheiro? E os motivos foram comprar droga, ir para a balada, comprar um celular novo. E nós fomos dando corda até um pedaço. Aí depois perguntamos assim, tá, e os teus pais sabem que tu está no chat fazendo isso? E daí nós vimos que os meninos são mais covardes, porque eles nos deixavam no vácuo na hora. E uma menina dizia assim, tio, mas eu estou precisando de dinheiro mesmo, estou precisando de celular novo, meu não dá mais. Quebra esse galho para mim. E aí, quando fomos levar a conversa para o outro lado, dizendo, olha, tu não acha que tu não é nova demais para isso? Tu estás na tua juventude, procura aproveitar a vida com coisa mais sadia. Procura uma igreja, tem tanto grupo de jovens legal que pode te levar para outro caminho. Aí me xingou um monte. E a questão que ficou, porque pela conversa a gente vê o nível de maturidade, se realmente eram crianças e jovens ou não. E deu para ver que eram, até pela ansiedade que demonstravam, pelo palavreado que eles colocavam ali. E nós ficamos pensando, será que esses pais estão sabendo o que esses jovens estão fazendo junto de um celular ou de um computador, sei lá, pelo que eles estavam acessando? E da mesma forma que nós acessamos para fazer esse teste, para fazer essa pesquisa, quantos acessam esses jovens e os seduzem, os levam para o caminho das drogas, os levam para outros vícios? Nesse livro mesmo, Luiz Sérgio relata o caso de Alan. Alan foi um espírito que ele já vinha com instinto de violência muito forte. E quando, ali do final da infância para a adolescência, que ganhou o videogame, só queria games de violência, de luta.
E depois, quando teve o seu celular, ele entrava em grupos de conversa, marcando briga de gangues. E foi assim que ele desencarnou, numa dessas brigas ainda adolescente. E os pais não sabiam de nada, não sabiam o tipo de conversa que ele acessava, não sabia que eles faziam parte desse grupo. Às vezes ele chegava arranhado em casa, tropeçou, foi um acidente, sei lá o quê, não dizia que era briga. Mostra o caso de jovens que se prostituem, que usam droga. Mostra um caso de jovens viciados em jogos. E nesses jogos tem determinadas provas para cumprir, que levam, às vezes, até a morte, ou algum tipo de prova que leva a algum dano físico. E a gente sabe que são reais, porque esses casos são noticiados. Na nossa região, já saiu casos de meninas que postaram fotos de nudez nas redes sociais, e essas fotos vazaram e elas acabaram se suicidando. E os pais não sabiam nada. Então, meus irmãos, diz o Espírito Patrício, aqui no livro Game Over, que na família bem estruturada, onde há amor, e no lar, onde tem a presença de Jesus, os vícios não entram. Porque o jovem não tem motivo para procurar lá fora outros entretenimentos ou a atenção, porque ele já tem em casa. Então ele nos diz que a família continua sendo a fortaleza, o ninho que acolhe e educa. Todos os lares da terra têm a bênção de Deus, todos os filhos a sua proteção, mas somos nós que decidimos o caminho a percorrer. E se dizemos que queremos deixar um mundo melhor para os nossos jovens, precisamos fazer jovens melhores para o nosso mundo. E lembrando que tempos que vão por vir, nós seremos espíritos reencarnando na Terra, não num planeta de regeneração, mas num planeta a ser regenerado, onde nós teremos que corrigir todas as falhas que estamos cometendo hoje. Porque essa é a lei da ação e reação. Que Jesus possa abençoar a todos e muito obrigado pela atenção mais uma vez. Nós agradecemos ao Diego pela mensagem e certamente fará com que todos nós possamos refletir a respeito a questão da nossa responsabilidade. Cada um sabe das suas responsabilidades. Muito obrigada, Diego. Então, neste momento, unidos nesse pensamento de amor, nós pedimos à espiritualidade amiga que possa fluidificar a água sobre a mesa, depositando o remédio necessário para o equilíbrio e o refazimento de quem dela fizer uso. Pedimos também que a espiritualidade amiga
possa levar o consolo, o conforto, o amparo a todos os nossos irmãos doentes nos leitos dos hospitais, aos idosos nos asilos, aos jovens que muitas vezes se encontram perdidos nos vícios, nas drogas. Pedimos também pelos nossos irmãos presidiários, enfim, por todos aqueles nossos irmãos que nesse momento se encontram passando pela dor, que todos possam receber o auxílio e o amparo na caminhada. E vamos passar ao passe. O passe é a transmissão de energia, de refazimento. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, a Maria de Nazaré, Mãe espiritual de toda a humanidade, fazer os nossos pedidos, porque cada um sabe o que necessita, cada um sabe o que precisa ser curado dentro de si. E nós dizemos: é maravilhoso, Senhor, ter braços perfeitos, quando há tantos mutilados, meus olhos perfeitos, quando há tantos sem luz, minha voz que canta, quando tantas emudeceram, minhas mãos que trabalham, quando tantas mendigam. É maravilhoso voltar para casa, quando há tantos desabrigados, sem teto. É maravilhoso ter um Deus para crer, quando há tantos sem o consolo de uma crença. É maravilhoso, Senhor, ter tão pouco a pedir e tanto a agradecer. Que nós possamos nos sentir fortalecidos na nossa caminhada, na certeza de que somos amparados por esse Pai de amor, de misericórdia e por toda essa espiritualidade amiga, pelos nossos anjos guardiães, enfim, por esses seres iluminados que estão nos auxiliando nessa jornada. Que todos nós tenhamos uma boa semana, um feliz retorno aos nossos lares e que possamos vivermos cada dia melhor neste plano onde Deus nos colocou por misericórdia. Muita paz a todos. Boa noite a todos os nossos irmãos.